Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem na sua vida. E que você desfrute do melhor. Que você tenha saúde mental, emocional, física e espiritual acima de tudo. Visão de Deus. E que todos os dias você cresça um pouco. Que a sua caminhada seja progressiva. Paulo falou, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Então, que você não viva uma vida, sabe, de altos e baixos, vai e vem, oscilante. Não, não, não. Chegou até aqui, cresceu, entendeu, não tem retrocesso. Está sempre indo para mais. Que você não perca tempo olhando para trás, para passado. A mulher de Ló foi olhar para trás. E se tornou o quê? Foi transformado em uma estátua de sal. Morreu. Porque mata. Gente que fica olhando para o passado está morrendo. Está secando em vida. Olha o que me aconteceu, olha o que me fizeram, olha o que não aconteceu. Fim. Já foi. Você não pode fazer mais nada em relação a isso. O que está feito, está feito. Sabe, uma vez eu tive que falar para uma mulher que o marido tinha cometido adultério e ela, meu Deus, ela ia e voltava. Sabe, ia e voltava. Não, agora eu perdoei. Aí, de repente, jogava na cara. Agora eu perdoei. Aí, de repente, jogava na cara. E aí, nessa confusão, ela disse, é que eu não me conformo, eu não aceito, eu não coisa. Eu disse, mas minha filha, o que está feito, está feito. Você vai ter que tomar uma decisão. A vida é feita de decisões. Ou você vai viver com esse homem e seguir o seu caminho, ou você tome uma outra decisão. Porque a sua vida está um inferno, a dele está um inferno. Vocês têm inocentes, na falta de um, eles tinham 3. 3 crianças, uma escadinha. Debaixo daquele peso de opressão, de brigas. E ele chorava, pedia perdão, dizia, olha, eu me arrependo e eu nunca deveria ter feito, eu nunca mais vou fazer uma coisa dessa. Mas não tinha jeito. Tinha dia que ela acordava assim, não me conformo, não me conformo. Por quê? Porque ela ficava remoendo. E remoendo, remoendo, remoendo. E remoendo. Não, mas ele não podia ter feito, olha o que ele fez comigo. Não, 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 não. Remoendo. E pensando, né, no passado, remoendo o passado, olhando para trás. E estava secando. Ela estava muito mal, ela estava doente emocionalmente. Então, teve um dia que eu disse para ela, preste atenção, o que você vai fazer? Matar esse homem? Porque o que está feito, está feito. Ou você vai tirar o olhar do passado e seguir em frente,
por amor a Deus, por amor a esses filhos, por amor à sua própria vida. Porque olha o que você está fazendo. Ou isso só tende a piorar, como está piorando. Ai, mas então o que eu faço? Então, pela milésima vez, para de pensar no passado. Para de voltar lá. Porque toda vez que você volta, você revive tudo. Você volta, revive tudo. Então, para de voltar lá. Não volta. Chega. Porque quando você volta, você revive. Você tem as mesmas sensações e reações, né? Você está revivendo. E você vai ter atitudes assim desequilibradas com certeza. Porque vem a revolta e por aí vai. Né? Você sente um monte de coisas que é normal. Eu sei, a traição, né, a deslealdade é uma coisa muito, né, dói. Nossa, como dói. Mas aconteceu. Ele errou. E teve um dia que eu também tive que dizer que não tem pecado que atire a primeira pedra. Talvez você não cometeu esse erro. Mas já te ocorreu que muitos outros você vem cometendo? Então, assim, o problema está aí. As pessoas vivem de passado, ficam remoendo o passado e revivendo tudo aquilo. E aí elas tornam a vida delas um verdadeiro inferno. Elas vão adoentando a alma delas. E vão ficando doentes emocionalmente, e perturbadas, desequilibradas. E elas não tornam só a vida delas amarga, né? Uma vida amarga, mas também é de todo mundo que está ali ao redor. Principalmente de inocentes filhos, que não tem nada a ver com aquilo e muitas vezes estão lá gemendo e sofrendo com aquelas, né, influências negativas, brigas. Imagina as crianças vendo os pais brigando o tempo todo, se ofendendo, até se agredindo fisicamente, não só verbalmente. Então, você está fazendo um mal tão grande a essas crianças, mais tarde isso vai repercutir tão pesado na vida delas, né? Já está, na verdade, né? Mas eu falo, vai vir à tona, né? Aquilo que está lá. Desequilíbrios e mais desequilíbrios. Pense a respeito. Se você tem vivido assim, como eu encontro pessoas que estão vivendo assim, e muitas vezes eu tenho que falar, não tem saúde emocional. Não tem como ter saúde emocional. Revivendo o passado, se distraindo com um monte de coisas, olhando para todos os lados, se comparando com as pessoas. Não tem como você ter saúde emocional. Acorda, ao invés de preparar a mente para o melhor, já está lá, pensando tudo que o diabo lança, e pensa, 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 pensa. Está só pensando em coisa ruim. Tem gente que pensa negativo o tempo todo. Quantas pessoas que têm vivido assim? Negativas.
Quantas vezes eu falo, para de pensar negativo. Para de pensar nisso aí, que isso aí vai te matar. Se você pensa em bolo de chocolate, você vai atrás de um. Então, se você pensa no pior, você vai viver isso aí. Você vai atrair. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações. Você vai falar, você vai agir, você vai ter um comportamento doentio, que vai causar problemas para você e para os outros. Não tem felicidade. Nem tem como ter. Tem gente que fala assim, é uma angústia. Eu não tenho alegria. Eu falo, por favor, você vai ser sincero. Põe no papel tudo o que você pensa. Põe no papel tudo o que você pensa. Se você não quer contar para mim, porque normalmente as pessoas, eu falo isso, olha, normalmente elas escondem. Elas só revelam o que é conveniente. Elas não contam tudo, elas não revelam tudo. Então eu falo, se você não quer revelar, muitas vezes não é bem assim não. Não, eu estou falando, não, muitas vezes não é assim não. Eu não sei nem quantas vezes eu tive que dizer essa frase. Você não está sendo sincero, você não está sendo sincera. Porque muitas vezes as pessoas não são sinceras com a gente. Elas buscam um atendimento, uma ajuda, mas elas falam o que é conveniente. Então eu falo, vai lá, se tranca no quarto, põe no papel todas as loucuras e bobagens, mas sem deixar passar nada, põe no papel e depois leia. E você mesmo vai constatar que não tem como você ter uma grande vida, você ter saúde, pensando essas coisas. Não tem como. Você está querendo ter uma vida incrível, pensando em coisas negativas, mortas, remoendo, mágoa, com ressentimento, te ofendendo com assim, com qualquer coisa. Tem gente que, meu Deus, tudo ofende. Tudo ofende. Se ofende com tudo. Você sabe por quê? Porque são inseguras. São inseguras e normalmente o que está lá, tão camufladinho, é o espírito da rejeição. Então aí elas levantam muros enormes. E o que está por trás disso? O espírito da rejeição. Então se alguém vai só de discordar, se uma pessoa discorda dela, está me rejeitando. Só de ter discordado. Agora, discordar não significa que a pessoa não te ama. Mas na cabeça de algumas pessoas não entra. Discordou de mim, não me ama, está me rejeitando. A pessoa não pode ser contrariada, não pode discordar dela. Não pode falar a verdade para ela. Tem que pisar em ovos com ela. Pisar em ovos com ela. E assim, o tempo todo tem que trabalhar, se quiser estar bem, tudo bem, em paz. Tem que estar ali massageando o ego, né? Fazendo elogios, levantando a pessoa. Porque se uma palavrinha for dita que vai
contra. Olha o que essa pessoa falou para mim. Ela está me ofendendo. Ela não me ama. Ela está me rejeitando. Ela está pegando no meu pé. Ela está tentando pesar. Ela está querendo pesar a minha vida. E aí a coisa cresce. Eu estou sentindo isso por sua culpa. Eu estou doente. Tem esses aí também. Eu cheguei a ficar doente. Eu me adoentei. E a culpa é sua. A culpa é sua. Eu estou doente. E a culpa é sua. Porque, olha, o que você falou, e aí eu fiquei muito abatida ou muito abatido. E isso, sabe, me fez tão mal que eu acabei ficando doente. Quantas vezes eu ouvi pessoas, eu já lidei com muitas pessoas e gente me contar que tinha ficado, eu fiquei na cama por uma semana. Porque me ofenderam. Imagina que emocional fraco. Olha o nível, olha quanta fragilidade. Alguém disse algo, a pessoa se chateou de tal maneira que ela acamou, ela foi para a cama. Pensa bem, é essa vida que você quer viver? Mas muitas vezes, o que estava por trás era um nível de insegurança tão grande. E a pessoa se colocava como vítima, não assumia responsabilidade pelas suas emoções. Então, ela tinha uma necessidade também de controle. A chantagem emocional. E o controle. Então, como é que eu vou controlar? Eu vou controlar minha casa, controlar marido ou mulher, filhos. Dessa maneira. Olha, não fala, não faz isso porque eu não aguento. Você não pode. Aí, pronto, a pessoa foi contrariada. Eu sei, queridos, eu já atendi gente. Pessoas que realmente ficavam mal e pessoas que inventavam. Eu já trouxe, já contei nesse programa. Alguns casos, vamos lembrar de da mulher que toda vez que ela era contrariada, ou que ela tinha uma covardia dentro dela, ela não queria enfrentar algo, ela começava a passar mal. E aí, supostamente, ela desmaiava. Mas ela, não aguentando, e foi quando ela foi diagnosticada com uma enfermidade, que agora me saiu da cabeça qual foi essa enfermidade, porque isso já faz um tempo. E aí ela disse que, ouvindo um programa até na rádio, ela ouviu a palavra e ela entendeu que ela precisava, sabe, confessar e reparar muita coisa. Que ela vinha vivendo uma farsa e mentiras e mentiras. Então, quando ela não queria enfrentar, ou quando ela queria controlar todo mundo, ela fazia que estava passando mal, desmaiava, mas ela disse que ela nunca desmaiou de verdade. Era só para controlar a família. E deixar a família sobressaltada e preocupada e assim, todo mundo com dedos com ela. Entendeu? Só que por fim, ela fez, por um tempo, aquilo chegou um ponto
num ponto que as pessoas cansaram, e aí ela foi diagnosticada com uma doença mesmo. E que era realmente uma doença grave, importante, que preocupou e que assustou e que aí desesperou ela. E aí ela disse que ouvindo a palavra foi assim, diz ela que foi, só faltava falar o nome dela. Que ela estava, né, a vida dela era uma farsa, que ela vinha vivendo uma farsa. Na mentira, tudo era mentira, tudo era manipulação e controle. Tudo que ela fazia era para manipular e controlar. Porque ela era covarde, não queria enfrentar muitas coisas, ela era insegura, e aquela insegurança fazia com que ela lutasse para manter tudo ali ao redor dela, né, para ter o controle. Essa é a pior maneira de viver. Sem assumir responsabilidade, remoendo o passado, pensando em coisas que estão só secando você. Tem gente que não trata, não lida com os problemas que estão lá, elas não lidam com seus problemas emocionais, elas não lidam. Tem gente que não lida. E a gente precisa botar para fora e a gente precisa lidar. E uma outra coisa muito importante. Se pensamento vira sentimento que vira ação, tem gente que fala muita bobagem. A Bíblia diz aqui, em 1 Samuel 12, 5 a 6, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Jesus falou em Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Bom, você deve conhecer a história do Davi, que cometeu adultério, matou o marido da mulher. E quando ele foi confrontado por Natã, que contou uma história para ele lá, de um homem rico que tinha pegado a única cordeira de um homem simples para fazer para alguém que tinha chegado na casa dele e tal. E Davi ficou furioso com aquela história. E falou, esse homem deverá pagar 4 vezes mais. Só que esse homem era ele. Naquele momento, ele, cego, em relação a ele mesmo, se indignou com a suposta, né, história lá, a história que Natã tinha contado, né, com aquele homem. Ele se indignou. E ele liberou uma palavra. E aquela palavra foi uma sentença que ele assinou contra ele mesmo. Porque ele disse, deverá pagar 4 vezes mais. Ele perdeu 4 filhos. Jesus disse que por tuas palavras você vai ser justificado e por elas condenado. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Porque na língua está o poder da vida e da morte, quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. A Bíblia diz que quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. E tudo começa na mente. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que você joga para dentro é o que vai sair. Se você ficar remoendo loucuras, você vai falar bobagens. E muitas vezes você não está se dando conta que você está assinando sentenças contra você, contra seus descendentes. Quando você julga, critica, condena os outros, mede os outros, Jesus falou que tudo isso volta contra você. Quando você libera palavras negativas, elas
saem como sentenças contra você, contra os seus. Preste atenção no que você pensa. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o seu estilo de vida. E tudo começa aqui na mente. Se encha da palavra. Jesus, você observa que quando ele era pressionado, o que saía era a palavra. Porque ele estava cheio da palavra. Ele se enchia da palavra, ele sempre tinha uma resposta bíblica. Ele respondeu ao diabo, aos seus inimigos, com a palavra. Por isso que eu falo, prepara sua mente, se encha da palavra. Libere a palavra. Porque por tuas palavras você vai ser justificado e condenado. Davi liberou uma palavra, uma sentença que pesou sobre a vida dele e os seus. E tudo isso é o reflexo da sua mente. Uma mente doente vai liberar palavras malditas que vão adoentar a própria vida da pessoa. Pense. E vamos nos encher da palavra. Vamos pensar em coisas grandiosas. Nos encher do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo, se encha da palavra, declare a palavra, pense a palavra. Medite na palavra. Declare a palavra. Profetize, declare palavras poderosas. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto, que essa palavra esteja esclarecendo, iluminando, clareando, assim, de tal maneira, meu Deus, que ela esteja vendo tudo com muita clareza e tomando decisões agora. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, peço mudanças e milagres, abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Peço que o Senhor levante mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam se conscientizando e tomando decisões e que cada uma, nesse momento, esteja tomando posse de libertação e a decisão de lidar com o que é preciso e reagir a isso e se levantar e não viver mais dessa maneira. Que ela se encha dos pensamentos certos e libere palavras poderosas. Eu abençoo o teu povo em todo lugar e agradeço demais. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça. Hoje é nossa quinta 24 horas, o meu horário é sempre o meio-dia. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Conte com a gente sempre, foi um prazer servir, eu te amo. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.